E vamos ao nosso segundo palestrante do dia, nosso vice-presidente, Sandro Moraes. Ele é sócio proprietário há 12 anos da Arte Real Climatização, sendo gestor responsável pelo crescimento técnico e estratégico da empresa para atender a melhor necessidade de seus clientes. É também investigador de polícia há 30 anos, carreira iniciada em 96, alcançando assim um sonho de criança. É casado com a Simone Moraes desde 2016 e pai do João Pedro Moraes desde 2011, que foi o início de uma grande virada da sua vida, onde passou a pensar em seu processo de aposentadoria, criando em 2014, ao lado da Simone, a Arte Real Climatização. Além dessas atividades, atua ainda como coordenador de monitoria junto a um dos cursos da empresa, Signa Treinamentos, direcionado e focado em desenvolvimento de pessoas por meio de inteligência emocional, procurando assim contribuir para o crescimento das pessoas. Tem como passatempo assistir programas de esporte, filmes e séries, além de leitura de materiais técnicos voltado para a climatização e inteligência emocional. E uma curiosidade sobre o nosso VP. Em sua recente peregrinação pelo caminho de Santiago de Compostela, a força da natureza foi sua grande aliada, colocando suas convicções e crenças à prova de diversas maneiras, mas valiosamente ensinando a nunca desistir do seu propósito. Sua fórmula de sucesso é jamais se deixar levar pelas pequenas conquistas, para que não seja um desvio em sua trajetória para o verdadeiro crescimento. Sandro, você tem 7 minutos, é com você. Você não precisa passar a mão para levantar para passar os slides. Boa Tamo junto, apresentação. obrigado, obrigado pela introdução. Obrigado a todos os presentes, membros, convidados, observadores, visitantes. É muito bom falar sobre aquilo que a gente aprendeu a amar nesses últimos 12 anos. Vamos lá, gente. Ar-condicionado, quem é o grande vilão dessa história? O equipamento que deveria trazer conforto pode ser o maior inimigo de sua saúde, do seu orçamento e da produtividade de sua equipe quando negligenciado. Então, vamos aqui verificar o que que acontece? Vamos lá. O verdadeiro vilão, pessoal, é a falta de manutenção, porque o ar-condicionado ele vem aí para hoje, ele é uma realidade e uma necessidade no nosso país como um todo. E São Paulo é uma cidade que tem aquecido as suas temperaturas cada vez mais. Então, um equipamento que ele não é bem cuidado, ele tem desgaste acelerado, falhas prematuras. Ele é ruim para a saúde, vocês podem ver. Eu caprichei nessa foto da esquerda, já pegamos equipamento nessa situação que ali é o grande insistente em morar, né? No meu pitch eu falei sobre dizendo que eu sou o seu marido e não posso partir. Ó, algumas pessoas levam muito a sério essa questão de não deixar partir e o seu equipamento fica dessa forma. Olha o que temos aí de proliferação de fungos, bactérias, alergenos, sem contar também que o seu consumo de energia aumenta em 30%. Falando-se hoje em São Paulo de um consumo de energia onde a nossa tarifa de energia elétrica é uma das mais altas do país, nós estamos aí literalmente jogando dinheiro pelos ares, né? O desgaste de equipamento, esse é um dos primeiros impactos que nós temos, né? A vida útil do equipamento ela é reduzida, as manutenções corretivas vão aumentar o seu custo e você vai ter uma perda de eficiência progressiva. Não é incomum nós pegarmos nas nossas visitas, pessoas reclamando que, ô Sandro, vem cá, o ar não gela. Sandro, ó, meu ar tá uma porcaria. Olha, ele era uma maravilha, hoje já não funciona. Quando nós vamos ver, o ar está completamente desgastado, o equipamento está fadigado, e aí você começa a ter todos esses valores embutidos ocultamente no seu custo operacional ou na sua conta familiar, né? Dependendo de onde esteja instalado o seu equipamento. Tá? O segundo impacto é a qualidade do ar, é um risco invisível e perigoso. À vista disso, no ano de 2018, salvo engano,
tivemos aí o falecimento de um ex-ministro das comunicações, o ministro Sérgio Mota. Ele foi acometido pelo Legionella, que é fala que é a bactéria do ar-condicionado. Ele já tinha uma patologia pré-existente respiratória e a Legionella, a Pneumonella Legionella, ela acabou por ceifar a vida dele. Então, o ar-condicionado mal cuidado, sim, pode ser fatal para algumas pessoas. Isso sem contar que as doenças respiratórias que elas são potencializadas com isso, né? A Organização Mundial de Saúde estima aí que mais de 4 milhões de mortes, né, são atribuídas à poluição de ambientes internos. Então, nós chamamos de a síndrome do edifício doente. O que é a síndrome do edifício doente? Quando você percebe que no ambiente mais de 20% da população que ali frequenta tem problemas respiratórios, e isso acaba dando um diagnóstico de síndrome do edifício doente, né? O que você vai ter um aumento do absenteísmo, né? As pessoas passam a faltar mais, irritação ocular, cefaleia, queda de rendimento, enfim, uma série de coisas que esse impacto gera. E o terceiro impacto é justamente no seu bolso. É o custo que ninguém vê. Aumenta um ar-condicionado mal cuidado, né? Os sistemas de climatização hoje eles podem representar até 50% do consumo elétrico em edifícios comerciais. E quando mal mantidos, esse número dispara sem que ninguém perceba na operação diária. Então, se você acha que a sua conta da Enel está muito alta na tua empresa, o primeiro lugar é você verificar o que está acontecendo com o seu equipamento de ar-condicionado. Aí sim, ele vai deixar de ser vilão e lá um pouquinho mais para frente eu vou contar para vocês. Um ar mal cuidado, ele aumenta em 30% o consumo de energia elétrica, e 25% queda de capacidade, ou seja, o equipamento vai trabalhar a mais sem ter a efetividade dele. Então, assim, o que que isso acontece? Você tem temperatura estável e um compressor trabalhando sem parar. Por isso que o equipamento tem um aumento de energia elétrica. As leituras são incorretas do equipamento e ele acaba trabalhando continuamente sem chegar no resultado que você está pedindo. Então não adianta você quebrar o botão do seu controle remoto de tanto apertar abaixar a temperatura, se o equipamento não está bem cuidado. Tá? Vamos lá, agora os benefícios em fazer uma manutenção preventiva é uma economia real e mensurável. Você pode fazer só com uma simples higienização e limpeza e uma análise do seu equipamento, você já de cara reduz de 15 a 30% a sua conta de energia elétrica. O custo de correções, o compressor não vai superaquecer, os seus sensores de temperatura não sofrerão fadiga de uso por ineficiência de leitura, e você terá uma vida útil ampliada do seu equipamento em 40%. O que isso quer dizer? Você está fazendo um investimento e colocando dinheiro no seu bolso a médio e longo prazo. Por quê? Porque redução na conta é imediato. O custo corretivo você deixa de gastar, às vezes, 2, 3 mil reais para corrigir um sistema, fazendo simples um investimento bem miudinho, diluído em 12 pagamentos num contrato anual. Tá? E além do que você vai ter a vida útil do seu equipamento ampliada em até 40%. Um equipamento de ponta hoje das marcas como Fujitsu, Daikin, é o equipamento que você tem para 15, 20 anos de uso no equipamento quando bem cuidado. Com isso, você pode aumentar aí mais uns 3 ou 4 anos que você consegue ter ainda no seu equipamento tratando bem dele. A qualidade do ar também está vinculada diretamente à performance, né, do o ativo humano, né, que costuma se dizer. Então, assim, ó, estudos apontam que 11% da produtividade melhora quando você tem um equipamento bem regulado e calibrado e com os potenciais de climatização corretos. Além disso, você tem também menos 35% de absenteísmo. Por quê? Porque as pessoas não têm mais aquela propensão a terem doenças respiratórias e alergias. Com isso, a pessoa não fica doente, a pessoa tem mais frequência no ambiente laboral. Tá? Então, assim, você sabendo controlar a temperatura do seu equipamento,
Hoje, as temperaturas de conforto do ar-condicionado, elas oscilam entre 20 a 23 graus Celsius, onde esses 20 graus seriam mais para o pessoal voltado na área de TI e área de tecnologia, que os equipamentos também pedem uma climatização um pouco mais baixa, mas 23, 24 graus é uma temperatura bem confortável para o consumo humano. Vocês vão parar com aquela briga no escritório que assim, que as mulheres sentem frio e os homens pegam fogo. Esse é o ponto de equilíbrio na climatização, é onde vocês têm a melhor ergonomia e bem-estar no trabalho, tá? Como é que isso é operado e regulamentado? Através do PMOC. É uma obrigação legal, ela não é uma opção. Então, assim, hoje, quem está obrigado a ter o contrato de PMOC no seu estabelecimento comercial? Hotéis, shoppings, escritórios, condomínios comerciais e mistos, né? Que tenham sistemas centrais ou a totalidade das pontos de climatização utilizados pelas pessoas que ali frequentam, que sejam superiores ou iguais a 5 TRs, que equivalem a 60 mil BTUs. Então, se você tem, por exemplo, aí, levando para a esfera do mundo condominial do nosso querido Ronaldo Araújo, se você tem um salão de festas, uma academia, uma portaria e mais um salão de jogos, com certeza você já atingiu os 60 mil BTUs aí para já está na obrigação de ter um PMOC, tá? Ele é obrigatório para essas edificações, conforme a regulamentação da Anvisa, tá? A ausência do PMOC, ele pode levar a mais prejuízo no bolso do proprietário daquele imóvel, né? Ou daquele negócio. São as multas, autuações, ele pode ter aí uma interferência, pode ser autuado, ter uma responsabilidade civil, que aí a gente pode falar aí. Nossa querida Andresa acabou de falar de indenizações milionárias. No mundo da climatização também acontece esse tipo de responsabilidade e ressarcimento por algum tipo de dano. Além do que, você pode ter a descobertura de garantia, né? A perda da garantia pelos fabricantes. Os fabricantes, hoje, eles costumam dar aí de 3 a 5 anos de garantia completa nos equipamentos de ar-condicionado e os compressores, que são o coração do equipamento, até 10 anos nesses compressores. E assim, você estaria coberto desde que cumprindo todas as exigências que são colocadas ali. Uma delas é a aplicação do PMOC nas áreas que estão climatizadas. Tá? Então aí nós teríamos aí um checklist para vocês entenderem como é que funcionaria esse PMOC no sistema de contrato com manutenção aqui com a Arte Real, tá? Nós temos a verificação mensal, que é aquela que eu costumo brincar com os meus clientes, assim, essa é a limpeza a nível dona de casa. A gente faz a verificação dos filtros, olha como é que tá, se a água está correndo bem, faz uma inspeção visual do equipamento, dá uma olhadinha. Aí tem a inspeção trimestral, onde a gente faz uma limpeza mais aprofundada, mais técnica, tem uma desmontagem parcial do equipamento, a gente olha, avalia, faz uma verificação. A semestral, a gente manda alguns laudos e análises através de parceiros para fazer essa verificação, ou a pessoa pode contratar algum de sua preferência também. A gente começa a fazer já a calibração de alguns sensores, de alguns equipamentos internos do equipamento, e aí vem a inspeção anual, que é onde nós fazemos a grande checagem do produto, nós fazemos toda a análise dele e temos a garantia de que o equipamento está todo em ordem com um laudo que é entregue ao usuário. Tá? Então, um plano estruturado ele garante a conformidade, previsibilidade de custos e tranquilidade operacional para que o ano todo você tenha o clima certo dentro dos ambientes que compõem a sua empresa ou a sua casa. Tá? Então, assim, como é que a gente consegue fazer isso? Vamos transformar esse vilão, entre aspas, aí, no nosso grande aliado. Manutenção preventiva, gente, eu sempre falo para vocês, não é custo, é investimento com retorno imediato. Saúde protegida, energia economizada, conformidade garantida e colaboradores bem produtivos. Entendeu? Para isso, chama a gente.
agenda uma vistoria, a gente vai lá bater um papo com você. A Ana nos apresentou aí no condomínio dela também, no Urban. Nós estamos fazendo um trabalho bem bacana lá com o pessoal. Acredito que tenhamos aí atingido alguns pontos bons, porque o feedback tem sido muito bacana lá do pessoal do Urban, tá? Você tem, com o contrato de manutenção, tudo isso que eu falei a respeito do PMOC vai estar inserido com vocês. A Arte Real tem toda a regulamentação, documentação, nós fazemos emissão de TRT, nós temos todos o suporte para o cliente. Tendo uma necessidade, qualquer coisa de fazer uso, vem conversar com a gente, fala conosco, nós vamos bater um papão, tomar um café gostoso com vocês, para a gente poder entender a necessidade real de vocês, para tratar com melhor qualidade o seu suposto vilão no seu maior amigão, tá bom? Então, assim, gente, lembrando, o vilão não é o ar-condicionado, e sim a negligência. Entendeu? Então, se você se importa com a sua saúde, se você se importa com o seu bolso, se você se importa com a sua família, contrate o plano certo, faça o sistema de inclinação trabalhar por você e não contra você. Aqui eu deixo os meus contatos aqui por baixo, quem quiser me chamar, bater um papo, mas também pode chamar aqui nesse QR Code, tá ok? E se gostou um pouquinho dessa apresentação, chama aqui que a gente bate um papo gostoso, vamos bater um café, vou conhecer um pouquinho o seu problema e trazer a melhor solução para você, eu tenho certeza. É a Arte Real desde 2014, ajudando você a entrar no clima. Por hora é só, presida, estamos aí. Função apresentada, missão dada, missão cumprida. Muito bom, parabéns pela apresentação. A Paty falou aqui no chat, né? Olha a Renite aí. Vocês falam, É, nossa, bem toda isso. vez que eu entro no ar-condicionado eu fico passando mal, né? E aí a gente É não porque a sabe, Arte porque Real tá não está bonito, lá, tá limpo por fora, né? Mas por dentro, só Deus a Arte sabe Real como não está tá. lá ainda. Exato. E como você bem falou aqui no condomínio, já faz um tempo, né, Sandro, que você está atendendo a gente. Qualquer coisinha, a nossa síndica fala, liga para o Sandro que ele resolve aqui nos nossos ares. Muito É sempre bom. um prazer ajudar. E conta pra gente, então, por que BNI? O BNI foi. Eu posso falar que eu sou um case de sucesso do BNI, porque eu cheguei com a minha empresa e eu tinha uma vontade gigantesca de crescer, de fazer, só que eu era eu presa. Era eu um técnico e, entendeu? Era assim, era o Sandro fazia a inspeção técnica, o Moraes vendia, o Ferreira fazia como é que chama? As cobranças, entendeu? E era assim, então, assim, a gente equilibrava cinco, seis, sete, oito pratos, entendeu? Ao mesmo tempo sozinho. E aí, com o BNI, me apareceu um mundo de oportunidades e isso me incomodou porque, num primeiro momento, eu não conseguia atender a todo mundo e isso me deixou frustrado. Isso fez a minha cadeira se tornar desconfortável e eu tive que levantar e ir à luta. Hoje, a Arte Real conta com duas equipes fixas, eu tenho mais três empresas PJs trabalhando para mim. Consigo também aí ter parcerias boas com empresas que me garantem atender sistemas de climatização gigantes, similares a de shopping centers, faculdades, projetos para hospitais. A gente tem uma boa rede aí de contatos e tudo está muito bem compartilhado dessa forma para a gente conseguir fazer com que as coisas andem. E eu agradeço muito ao BNI por me ensinar a enxergar o mundo empresarial e respeitá-lo como ele é. Então, por tudo isso, BNI. Muito bom, muito bom. Mais uma vez, ótimas apresentações, Andresa e Santos, e sucesso na empresa de vocês, no negócio de vocês. E temos o testemunho, é a validação do Edson para o Sandro. Edson, abre seu microfone e compartilhe um pouquinho conosco a sua experiência. Toda certeza. Eu fico prestando atenção nos detalhes, né, na apresentação do Sandro, e é exatamente isso. O Sandro, primeira coisa, ele foi tomar um café comigo na lisoterapia do Tatuapé, ele foi entender, ele foi verificar qual era a necessidade do salão, né, se os equipamentos estavam instalados de forma adequada, a capacidade dos equipamentos, primeiro entender se estava a capacidade de tudo ok, para depois, né, fazer um planejamento e apresentar uma proposta ali para que trouxesse um ambiente climatizado, que economizasse energia
E algo que eu dou muito valor sempre, né? As nossas clientes, elas permanecem bastante tempo fazendo o procedimento, em média 4 horas cada cliente. A Ana sabe disso, né? É um procedimento demorado, então é necessário ali um ambiente confortável, né? Imagina para as profissionais que ficam ali 10, 12 horas às vezes, né? Executando esse serviço, se não tivesse um ambiente realmente climatizado e agradável para elas ali, com certeza faz toda a diferença, né? O ar puro que os aparelhos trazem ali, sendo higienizados de forma correta, Recording in é, progress. e realmente é um serviço espetacular que o Recording stopped. Sandro e a Arte Real proporciona para gente. Obrigado, Sandro. Eu que agradeço, Edson. Temos mais um testemunho. Alguém começou a gravar a reunião? Não, já foi, já foi. Já foi, né? Da Mari. A Mari para o nosso querido Sandro também. Mari, abre o microfone. Sim, bom, primeiro eu quero dizer assim, primeira coisa, começou no 1 a 1 que ele já me trouxe a consciência da necessidade de fazer manutenção. E eu tinha um ar aqui já há 5 anos, eu sabia que tinha que limpar ali o filtro, mas não necessariamente, né, contratar uma empresa. Então, isso eu já trouxe desde o 1 a 1. E aí agora, foi semana retrasada, eles vieram, fizeram a limpeza, começou a pingar água, então já de imediato já resolveram essa questão, já começou a gelar mais rápido, mais o ar, né? Então, com certeza, assim, primeiro o atendimento da equipe, né, dele, que você mostra ali a competência da equipe, e segundo, é, o pós-limpeza, né? Então, você perceber a diferença que uma manutenção faz, o quanto gela mais o ar e o ambiente fica mais climatizado. Então, agradecer aí ao Sandro e toda a equipe dele Eu que pelo agradeço. serviço. Muito bom. Olha lá, Gutenberg. O Sandro é top. Muito.